Vamos à notícia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou uma carta pública a Lula e anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros que deve entrar em vigor no dia 1º de agosto. Vamos à notícia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou uma carta pública a Lula e anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros que deve entrar em vigor no dia 1º de agosto. Ao justificar a elevação da tarifa, Trump falou em censura por parte do STF e também afirmou que o julgamento de Bolsonaro no Supremo é uma vergonha internacional. O texto da carta diz o seguinte, aspas, a forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Se por qualquer razão o senhor decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será adicionado aos 50% que cobraremos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil, que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais, até agora fechados, para os Estados Unidos e eliminar suas tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderemos, talvez, considerar um reajuste nesta carta. Fecho aspas. Trump também anunciou a abertura de uma investigação contra o Brasil e citou uma lei de 1974 para apurar práticas injustas ou desleais do Brasil contra o comércio norte-americano. Em resposta, Lula fez uma postagem no X. Ele fez uma postagem no X indicando que usará a lei da reciprocidade, primeiro que nem a lei, é um princípio, né? É um jumento, mas tudo bem, é o Lula, contra os Estados Unidos. Aspas para Lula. O Brasil é um país soberano, com instituições independentes, que não aceitará ser tutelado por ninguém. Neste sentido, qualquer medida de elevação de tarifa de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica. Fecho aspas. Bom, no início da noite de ontem, Lula e o presidente do STF e do CNJ, Luiz Roberto Barroso, o ministro Bosta Nova, conversaram por telefone sobre a taxação e a citação de Trump ao Supremo. Os dois decidiram que as primeiras reações brasileiras devem ser lideradas pelo governo e não pelo STF, o que significa que
as manifestações devem se concentrar no Palácio do Planalto, no Itamaraty e outros órgãos do Executivo, né? Disse o Barroso, que estava, né, esses dias em Miami. Segundo o jornal Estado de São Paulo, ministros do MSTF disseram que não se impressionaram com a carta de Trump e que julgamento de Bolsonaro está mantido para o fim de agosto ou início de setembro. Aliás, de acordo com a Folha, integrantes do Supremo acreditam que Trump está criando as condições para que Bolsonaro fuja do Brasil para não ser preso. Começo com o nosso convidado de hoje, Wellington. O que você acha? Olha, eu quero dizer uma coisa aqui antes da gente começar a discutir, tá? Essa discussão não é uma discussão que comemora aumento de impostos, não. Longe disso. Ninguém aqui comemora aumento de imposto nenhum. Mas esses impostos, o que se quer dizer aqui, eles são uma sanção ao Brasil, não como disse o Jornal Nacional ontem, uma sanção tributária porque Trump está favorecendo parceiros ideológicos, mas porque o Brasil é que se alinhou aos inimigos do Ocidente e isso basta. O americano sabe ler, se o brasileiro não sabe, se o William Bonner não sabe, problema dele. Porque o que está escrito na lei não tem sido praticado no Brasil, tá certo? Exatamente. E o Trump deixou muito claro que a motivação, né, tem aqui a questão tarifária, óbvio, mas é muito claro que os Estados Unidos nunca gostou de se aliar a ditaduras. Não é da tradição americana se aliar a ditaduras. E o Brasil tem se comportado como uma ditadura através do seu judiciário. O Trump deixou isso muito claro na sua carta. Vocês estão se comportando como ditaduras, nós não nos aliamos a ditaduras, não fazemos comércio com ditaduras, então a partir de agora tomaremos aqui medidas como sempre tomou, né? O Brasil, inclusive, tomou a maior tarifa. Eu estava vendo uma tabela, o Brasil agora é o maior tarifado em termos percentuais, né? Ao lado de outras ditaduras. Então, mais uma vez, é o Brasil ladeando países antidemocráticos. Então, é muito evidente que isso foi uma sanção. Me chamou a atenção que o Trump fez alusão a centenas, que o STF emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais. Eu atuei em ações dessas, onde essas decisões foram tomadas. Foi no caso da Bárbara, que é do canal Te Atualizei, e também da professora Paula Marisa. Foram as duas primeiras civis a terem as redes reativadas, que não eram parlamentares depois daquele blackout que o Supremo Federal Tribunal determinou após uma petição do PT. Foram as duas primeiras civis. E uma curiosidade, eu atirei no escuro, professor da Luz, atirei no escuro. Como eu não tive acesso à decisão que determinou a suspensão das redes, e até hoje eu não tive, a minha petição foi dirigida nesse sentido. Embora não se saiba o teor, fato é que os fatos que deram ensejo a ela já se esvaíram. Não há mais sentido em manter essa suspensão. E aí o Alexandre de Moraes foi lá e tá bom, eu reativo. Mas não estava nos autos essa decisão. Então isso aqui é muito grave. O Trump, o que ele fala aqui é verdade. Foram ordens secretas, porque até hoje eu não tive acesso. Olha que loucura, tá? Então tem muito claro aqui a sanção. Embora a gente não celebre aqui o aumento de imposto, todos nós pagamos o preço por aqueles que elegeram mal. Pagamos o preço econômico agora, porque o Brasil está indo à bancarrota, pagamos o preço da corrupção, porque ela está se alastrando, e isso é parte desse preço que a gente vai pagar também, né? Então pagamos o preço daqueles que elegeram mal, lamentavelmente, né? É uma democracia, né? Numa democracia, quando os burros elegem, todos nós pagamos a conta. Você sabe que é uma coisa interessante? Eu estava relendo algumas coisas. Essa de Queiroz, para quem não sabe, Essa de Queiroz foi um escritor e diplomata português. Para quem fez vestibular na vida, leu Essa de Queiroz alguma vez na vida, um dos maiores escritores da língua portuguesa. Quando ele tinha 20 e poucos anos, ele tinha um jornal chamado Distrito de Évora. E ele fazia ataques ao sistema tributário português,
que vivia naquele momento uma fase de muita criatividade para criar modas tributárias. E uma das coisas que ele fala nos primeiros textos, em 1867, ele tinha 21 anos de idade, ele fala: dizem que o imposto é o melhor investimento que um cidadão pode fazer. Porque ele paga o imposto para que o Estado asfalte a rua, providencie energia elétrica, policie, lhe dê segurança, lhe dê cura às doenças, mantenha hospitais, mantenha escolas. E ele, despreocupado com todas essas coisas que eram novidade naquela época, possa desenvolver os seus projetos de forma tranquila. Então, se o cidadão paga um imposto e o Estado lhe retribui através desses serviços, o imposto é legítimo. Caso contrário, existiria uma certa ditadura tributária. E quando a gente lê uma coisa dessa, eu fico pensando, até na segunda-feira nós comentamos aquela peça publicitária do PT, SCAF, em que ele põe um burrinho, um animal, um burro, representando as pessoas que são contra o aumento desses impostos, taxas, tributos pelo PT. Então o burrinho fica falando, né, eu não gosto de tributo, eu não gosto de tributar, não pode tributar os ricos, né, passando a mensagem subliminar de que imposto é bom. Aí 2 dias depois vem a carta do Trump, aí o imposto vira uma tragédia. O que a gente tira disso, SCAF? O imposto é assim, dinheiro é pouco, meu imposto primeiro. Imposto bom é imposto para que eu vou administrar. E o Lula administrando, a gente sabe a tragédia que é. Por quê? Um imposto que vai ser arrecadado pelos Estados Unidos. Não é um imposto que vai ser arrecadado pelo Brasil. O imposto arrecadado pelos Estados Unidos é um imposto que vai ser revertido na qualidade de vida do povo norte-americano. Agora, e o imposto arrecadado no Brasil? É revertido em favor de quem? Porque do povo brasileiro não é. Aí eu pergunto, qual é a diferença da sobretaxa do Trump para esse monte de criação tributária do Lula? Não tem. E eu digo mais ainda, se a gente parar para pensar que essa tributação é sancionatória, porque o Brasil está se aliando a inimigos, declarados inimigos do Ocidente, e porque, é claro, o Brasil está claramente violando o Estado Democrático de Direito, não temos do Estado Democrático de Direito, até na Globo News ontem falaram, acho que foi o Merval Pereira, falou, a gente até concorda com essa questão de sanção tributária para ditaduras, mas o que a gente é uma ditadura, cara? E eu digo ainda que é até melhor pagar o imposto para o Trump, porque é um imposto condicionado. Se a gente voltar a respeitar o texto da Constituição brasileira, é um imposto que acaba. Não? Com certeza, olha. Eu li ontem a carta em inglês e é traduzido, obviamente, porque a gente não sabe todas as palavras, mas veja só qual é o intuito principal do que o presidente Trump fez ontem. Vamos ler aqui. Tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil, que causaram déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Veja, os Estados Unidos está corrigindo isso com todo o planeta. O Canadá dava $1 bilhão de prejuízo diário para os Estados Unidos. E o presidente Trump, na sua eleição, disse que ia corrigir isso. Ele só está fazendo o que ele falou que ia fazer. O povo americano legitimou ele, como presidente eleito, a fazer o que ele está fazendo. Agora, a carta foi só estritamente comercial? Não, não foi. Foi aquela carta que opina como pessoa, como cidadão americano, como líder da maior potência do mundo, que ele entende que as coisas não estão ocorrendo de uma maneira correta no Brasil. Ele entende que está havendo uma politização do judiciário extrema. E isso, ele pode opinar, ele não está interferindo em absolutamente nada aqui. Da mesma forma como quando o presidente Lula diz que Israel está cometendo genocídio, porque bombardeia X e Y. Da mesma forma, quando o presidente Lula pede a liberdade da Cristina Kirchner, ele está desrespeitando o judiciário da Argentina? Fica essa pergunta. Então, é a opinião de cada um.
Se nós temos um presidente aqui que pode falar o que quiser, por que os presidentes do outro lado do mundo não podem falar o que eles querem? Hã? Trump está interferindo no procedimento do judiciário? Não, ele só está dizendo que ele entende, pelo conhecimento dele, eu acho que ele conhece alguma coisa no mundo, né? Que esse procedimento é injusto, que está havendo uma perseguição política. E por isso o processo parou? Por isso o julgamento não vai existir? Então é isso que a gente precisa ser. A gente precisa ser frio nessas horas e dizer o seguinte: o que você quer? Você quer retaliar a maior potência do mundo ou você quer dialogar? O que você quer para o povo brasileiro, presidente Lula? O senhor quer bater de frente? Vai ficar pior. É dar murro em ponta de faca. Então eu sugiro que o senhor dialogue, porque existe uma tarifa imposta e que o agronegócio brasileiro, que sustenta o seu governo, não merece isso. Exato. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.